Fala pessoal, Tecnologia e Classe aqui e que surpresa, o vídeo de hoje é sobre inteligência artificial. Calma pessoal, nós vamos falar mal de inteligência artificial, obviamente. Nós vamos falar sobre o Google I/O, que é o evento do Google que eles anunciam novas funcionalidades, uma festança de marketing, né, que eles falam sobre as coisas novas que eles estão trazendo. E um anúncio especificamente deles chamou muito a atenção, que foi eles basicamente confirmando, né, o que a gente está sentindo, que é que eles querem mover a busca deles para uma coisa totalmente integrada a uma IA, né? Eles querem que aquele modo IA que eles já tinham, que ele é uma coisa que fica meio à esquerda da aba de busca, onde geralmente quando vocês entram no Google, ele vai ser o padrão e todas as buscas elas vão ser uma conversa com um agente de busca que tá te achando a encontrar as coisas. E eu vou tentar explicar por que tanta gente ficou puta com isso e quais são as implicações maiores disso para o Google e para a internet no geral, beleza? Mas nós somos Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política. Se vocês curtem o trabalho que a gente faz, se vocês curtem os vídeos que a gente faz com notícias, ensaios, né, comentando coisas, por favor, curtam aqui, se inscrevam, sigam a gente nas outras redes sociais, sigam nosso site que tem os roteiros, apoiem a gente porque nós estamos, né, xingando o nosso chefinho hoje. Então o que acontece, pessoal? Eles lançaram esse vídeo aqui, que é mais uma peça de marketing. E assim, o que mais me chamou a atenção de tudo, que eu quero começar a discussão por aqui, é que essa parte aqui no final, você pode procurar, entender, fazer qualquer coisa, mostra as fotos ali. Tudo que você precisa fazer é perguntar. E isso é uma mudança de paradigma se vocês pensarem com relação ao Google, porque se vocês pensarem na internet pré-Google, quando a gente não tinha uma busca tão boa e tão compreensiva que foi o que diferenciou o Google como um produto, que ele indexou toda a internet, a gente aprendeu a encontrar as coisas na internet fazendo a busca, a gente criava frases que tentavam explicar para aquele mecanismo de busca do Google o que a gente estava procurando. Então a gente botava, por exemplo, restaurante vegetariano São Paulo. E daí a gente sabia que isso ia dar os melhores resultados, né? E agora o Google tá criando essa questão, não tá criando agora, enfim, já tem outros serviços que estão fazendo isso, ele já tinha colocado as buscas de IA, mas agora no Google I/O eles disseram, tudo que você precisa fazer é perguntar, você tá tendo uma conversa que vai estar gerando em tempo real esse conteúdo com a melhor resposta para você. O que é extremamente temerário, e por isso que muitas pessoas odiaram esse anúncio, tá? O Google ele foi estabelecido numa parceria tácita entre o Google e as pessoas que criavam o conteúdo, que criavam os sites que o Google mostrava para as pessoas. Se vocês pensarem, quando o Google começa, ele se propõe a ser um intermediário que estava tentando te ajudar a sair do Google, né? Você vai para o Google e você pensa, eu quero encontrar outra coisa, eu quero encontrar um restaurante, eu quero encontrar um tutorial, eu quero encontrar algum jogo. Então o Google ele sempre é a pessoa que te levava para outros lugares onde você ia encontrar o conteúdo que você queria. Com o tempo, essa parceria que ele tinha com os sites, de fomentar os sites que tinham o melhor conteúdo para que eles fossem encontrados e que para os usuários não ficassem no Google, né? Eles passassem pelo Google como um lugar onde tinha um excelente serviço e daí ia haver uma propaganda ou outra, ia usar alguns serviços do Google que iam complementar essa experiência, mas o objetivo era sair do Google para ir para onde a gente tem o conteúdo que a gente precisa. O Google começou a quebrar essa promessa, né? Com os resumos que ele começou a fazer do conteúdo dos sites que já davam a resposta antes de tu ter que entrar no site, com a maneira como o algoritmo dele começava a mostrar não necessariamente as melhores coisas em cima, mas as coisas que estavam pagando mais propaganda para eles. Então esse balanço ele já começa a quebrar, e também não só por causa do Google, mas por causa das redes sociais, o que a gente começou a chamar da Web 2.0, que é quando o conteúdo ele parou de ser publicamente acessível, ele parou de ser distribuído em vários sites diferentes, portais de notícias, portais de jogos, fóruns independentes, e ele começou a ficar cada vez mais concentrado nessas plataformas centralizadas. Então parou de haver o incentivo do Google de mandar as pessoas para outros lugares. O Google precisava que as pessoas ficassem cada vez mais dentro das plataformas deles. E isso quebrou basicamente o modelo dessa Web 2.0, que era o modelo das pessoas que tinham seus próprios blogs, seus próprios sites independentes, seus sites de notícias, onde ali a gente vai estar rodando as nossas propagandas, ou a gente vai estar vendendo algum produto, algum curso, alguma coisa que está ajudando a financiar aquela criação de conteúdo, que é o que traz os usuários e que cria, né, todo o ciclo de utilidade que a gente tinha da internet. O Google estava começando a sugar cada vez mais partes desse ciclo. Ele não só ia direcionar as pessoas para o conteúdo, como ele ia servir o conteúdo, ele ia criar o conteúdo, só que ele estava fazendo isso em detrimento das pessoas na realidade que fizeram o trabalho de pesquisa, de criação desse conteúdo. A IA ela é o fim desse processo. A IA é o processo onde eles já
sugaram tanto conteúdo desses criadores, das próprias pessoas que são usuários das plataformas deles, que eles estão querendo te colocar dentro de um curralzinho onde tu vai estar falando, né, apenas com um agente de IA, e ele vai estar te dando todas as respostas que tu precisa sem tu nunca ter que interagir com nenhum site, sem tu nunca ter que ver uma propaganda que não seja do Google. Então, tipo, nesse exemplo aqui que eles mostraram no vídeo, eles estão mostrando que a gente vai poder fazer uma busca de IA mostrando alguns vestidos, por exemplo, mostrando alguns tecidos, e daí tu diz assim, me mostra um vestido que tenha tal preço e que seja nessa cor. E daí ele faz a busca para ti, ele resume os resultados e a princípio te dá a resposta certa. A gente está assumindo aqui que, enfim, essas coisas de IA, elas funcionam e elas não vão ser só uma coisa meio aproximada com o que estava procurando, talvez alucinada e tal. E quando eu uso alucinado, é alucinado no sentido que as informações elas podem estar levemente erradas e levemente inventadas, como os modelos de IA fazem. E assim, pessoal, eu sei que às vezes parece que assim, eu tô mostrando aqui a minha nostalgia por uma internet que não existe mais, eu tô aqui querendo ir contra a tendência de que muitas pessoas já usam, por exemplo, ChatGPT, o próprio Gemini, para fazer esse tipo de pergunta ao invés de ir para uma busca. Uma coisa que é interessante é que nesse próprio anúncio o Google diz assim, a nossa busca por IA, ela é usada bilhões de vezes por ano. Só que o que é interessante é que a busca por IA do Google, ela é basicamente aquele modo que ele te mostra o resumo feito por IA, sabe? Que hoje já é metade da página de busca, daí... Vamos fazer um exemplo aqui, eu vou procurar no Google. Quem é tecnologia e classe? E eu só descobri agora que ele não faz cache dessas buscas, ou seja, toda vez que a gente faz uma busca, mesmo que ela seja a mesma, ele retorna um novo resultado, né? E eu acabei de descobrir aqui que, às vezes, enfim, ele alucina essas informações. Então ele diz que o Tecnologia Clássica quem está por trás é Luiz F. Zavak, que é obviamente meu nome, eu sou Luiz F. Zavak. E aí, Pequi e Três Gatos num Jaleco, tá corretas aqui, são as pessoas, outras pessoas que nos ajudam. E daí tem o conteúdo. Só que vocês vejam que eu não pedi para ele fazer essa busca de IA. Isso aqui foi uma busca normal do Google e ele me retornou esse resultado. Quando a Google diz que ela tem bilhões de buscas de IA por mês, eu imagino que ela está falando disso. Eu imagino que ela está falando do uso automático, né, que as pessoas acabam fazendo desse AI Overview que está aparecendo aqui. E outra parte que chama a atenção e que eu queria comentar do que eles falaram é essa questão dos agentes na busca, né? Vocês que são do campo aí da computação e que tem que trabalhar com IA o tempo inteiro já não devem mais aguentar esse papo de agente, porque o pessoal fala disso o tempo inteiro. Mas o que eles descreveram aqui, tá? Estamos entrando na era dos agentes da busca em que você pode criar, personalizar e gerenciar facilmente vários agentes de IA para diferentes tarefas diretamente na busca. Começaremos com agentes de informação que operam em segundo plano 24 horas por 7 dias da semana, analisando informações de forma inteligente para encontrar exatamente o que você precisa no momento crítico. Então, enfim, eles estão dizendo, sim, a gente vai poder ter um bot que está andando na internet fazendo buscas para você e vai estar buscando essas informações e trazendo elas para você. Se vocês lembrarem daquele negócio que eu falei que existia, né, um acordo tácito que o Google estava direcionando tráfego para o site das pessoas, onde o site das pessoas poderia ter seus próprios produtos, suas próprias propagandas, suas próprias plataformas. E com isso ele estava criando um bom produto, que era o produto da busca. De novo, eles estão quebrando essa promessa, porque agora eles vão ter robôs mexendo no teu site, robôs que não vão converter nenhuma venda, que não vão estar lendo como um humano aquele conteúdo, e daí ele vai estar mastigando aquele conteúdo e apresentando isso dentro de uma plataforma do Google, dentro da busca em algum lugar, e a pessoa nunca vai chegar aí no site, né, do portal de notícias, de uma plataforma que seja. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse artigo é o descolamento da realidade. Vocês me digam se isso não parece extremamente descolado da realidade, porque ele disse assim, você vai poder acompanhar altas coisas com isso. Imagina, ou se quiser saber imediatamente quando seus atletas favoritos anunciarem uma colaboração com uma marca de tênis. Que negócio escrito mais por gerente de marketing, tá ligado? Imagina que o usuário quer saber imediatamente se o Vini Júnior assinou um contrato com a Nike. O nosso agente vai dizer, assinou um contrato, hein? Tá aqui pra você. Isso me lembra muito, sabe uma coisa aqui, teclas.soberana.tv, nosso site. Internet 2025. Esse é um vídeo que eu tava lendo um texto, que é um texto de 2015, que tá imaginando a internet como ela vai ser em 2025, tá? Tá aqui. É um texto que eu traduzi desse blog. Eu fiz essa tradução em 2015 e daí eu chegando em 2025 eu disse, vamos ler para ver como é que a internet tá. Inclusive o texto acerta algumas coisas. Mas isso me lembra muito a maneira como esse texto escreveu, que era para ser uma paródia do marketing dessas empresas, que diz assim, olha só que coisa boa tem aqui, ó. Embora não possamos de forma geral recomendar uma internet em detrimento da outra, a rede GU, _, que eles estão falando, né, eles estavam
supondo que em 2025 a gente ia ter uma internet segmentada entre as diferentes empresas, não é tão longe da realidade. A rede Google é ótima para se fazer pesquisas e ter acesso a entretenimento barato, entre parênteses, cachorros falantes. Enquanto a rede Diz, que seria a rede da Disney, possui a mais avançada experiência cinematográfica. Por exemplo, carregar o filme em Full 3D de 50 terabytes, Wall-E Jr., o retorno demora apenas um décimo de segundo. A sensação que dá, e não é a sensação, acho que é isso mesmo, é de que eles têm um produto e eles estão tentando te vender a ideia de qualquer jeito que isso é a coisa mais aspiracional, é a melhor coisa possível que você ia querer. Tem outro exemplo aqui que me chamou muita atenção também. Ó, também estamos expandindo os recursos de reservas com agentes, na busca para uma variedade ainda maior de tarefas, incluindo experiências e serviços locais. Basta informar exatamente o que você procura. Uma sala privativa de karaokê para 6 pessoas em uma sexta-feira à noite, por exemplo, com comida servida até mais tarde, a busca encontrará preços e disponibilidades atualizados, além de links diretos para concluir a reserva com o fornecedor à sua escolha. Em algumas categorias, como manutenção residencial, beleza e cuidados com pets, você poderá pedir para o Google ligar para as empresas em seu nome. Esses recursos começarão a ser disponibilizados em todos os Estados Unidos em breve. Eu acho isso aqui muito desconectado da realidade, tá? Porque eles fazem tu acreditar, e talvez seja porque, enfim, eles estão falando para um público muito específico de pessoas ricas que têm dinheiro, que não têm que trabalhar e tal. Ah, olha só que útil. Imagina que tu tá querendo uma coisa muito específica e daí tu não quer falar com ninguém e tu quer buscar no Google se, eu quero cantar um karaokê às 4 horas da manhã, que aí vai estar aberto e vai ter comida, tipo... Eles estão tentando forçar retângulo pra dentro de um espaço triangular, tá ligado? De qualquer jeito pra dizer, o nosso produto é muito maravilhoso, olha como é que a gente consegue remexer essas informações com IA e resolver os problemas de vocês. De novo, mesmo que isso dê certo, assim, o melhor cenário desse tipo de coisa, o que vai estar acontecendo é que assim, ok, eu vou ter que confiar agora que a empresa que vende propaganda e tem todo o seu modelo de negócios baseado em descobrir qual é que vai ser o melhor produto pra me vender naquele momento, baseado no que eu tô querendo, né, baseado em todos os meus dados, eu vou ter que acreditar que aquela busca que ela me deu dizendo, você quer fazer isso, vai ser a melhor coisa pra mim e não a melhor coisa pra um anunciante, pra uma pessoa que tá querendo me vender uma coisa. Eu acho que muita gente ficou enojado com esse tipo de coisa, porque, assim, esse não é o futuro que a gente imaginava, sabe? E principalmente quem tá acostumado a usar a internet, pessoas como eu, que hoje, né, são criadores de conteúdo na internet, que há muitos anos já são criadores de conteúdo da internet, mesmo antes de ter o canal Tecnologia e Classe, né, há muito tempo eu já criava, consumia conteúdo, participava desses fóruns, dessas comunidades. Essa movimentação é meio que o passo final, e a gente já falou isso nesse vídeo, eu gosto muito desse vídeo, eu vou linkar aqui, da internet virar um espaço totalmente não humano e não orgânico. E para os criadores de conteúdo do YouTube, eu acho que isso é mais sério ainda, porque se vocês prestarem atenção, o Google ele já tá dizendo pra gente, olha, usem essas funcionalidades de IA que tem aqui. Você sabia que a gente pode sugerir tópicos para os seus vídeos? Eu vou até mostrar para vocês aqui o que ele sugere no meu canal, tá? Ó, ele tem essa aba aqui que ele chama da aba inspiração. E daí ele diz assim, esse aqui poderiam ser os temas dos seus vídeos, ó. Eu não sei por que tá em inglês aqui, porque a minha interface tá em português, mas ó. Por que a semana de 6x1 sobrevive mesmo existindo automação? Eu não sei se eu entendi a relação desses dois tópicos, mas foi feito por uma IA Fubanga. O monopólio de vulnerabilidades do Windows, a data centers, o custo físico e ambiental da IA, e daí ele fez uma thumbnail aqui que tem, né, uma fumaça virando um dinheirinho e tal, sobre pessoas treinando IA para criar os seus substitutos, a cidade smart é um panóptico, esse aqui é quase a mesma thumbnail, a economia política do trabalho intelectual e o êxodo do público dos cientistas. Ele está tentando automatizar o nosso trabalho e primeiro ele está dizendo que isso é uma ajuda, né? Você pode fazer isso para fazer o seu trabalho mais rápido, para conectar mais com o seu público, né? No próprio Google I.O. eles mostraram ferramentas de criação de vídeo, o que é foda, porque a gente já tem o YouTube cheio de spam de IA, vídeos de baixa qualidade feitos por IA, e daí o Google chega e mostra assim, vai ficar cada vez mais fácil usar esse tipo de ferramenta. E existe real a ideia, pessoal, de que a gente não precise mais dos criadores, a gente não precisa mais da criação de conteúdo, porque se a busca do Google, ela tá querendo sair de ser um intermediário que te leva para onde tem o conteúdo, para onde tem o texto, para onde tem as imagens que tu tá procurando, e te deixa ali dentro numa conversa, o próximo passo de todos os produtos da Google é, por exemplo, se eu clico no YouTube e digo, eu quero ver conteúdo sobre tal assunto, ele pode então gerar o conteúdo para ti, ele pode pegar pedaços de vídeos de pessoas diferentes, gerar um roteiro e dizer assim, tá aqui um roteiro que eu criei um influencer que tem o perfil corretinho aqui para ti e tu não precisa ver aquele cabeludo tecla lá que tem algumas coisas que te irrita.
E daí com isso o Google pode fazer o que ele quer fazer quando ele tem o YouTube, né? O objetivo principal, que é te vender propagandas e manter a retenção das pessoas, né? Dentro da plataforma o maior tempo possível, sem precisar manter todos esses influenciadores diferentes que podem estar falando coisas que às vezes ele não vai gostar, vai falar mal do chefinho dele, né? Que nem eu tô fazendo isso aqui hoje. Então eu acho que não é demais a gente pensar que pode ser que o Google faça isso. Vocês podem estar dizendo, mas eu assisto o canal por causa da personalidade das pessoas. Eu gosto, né, do BRKS Edu, eu gosto do Cogumelando, eu gosto da Ceci Lily, todos esses influenciadores são pessoas que eu gosto da personalidade e por isso eu vejo. Mas pra quem é criador de conteúdo, eu acho que a gente entende que a gente tá meio que com a espada em cima da nossa cabeça que pode cair a qualquer momento. O Google tá dizendo assim, olha, obrigado por todo esse conteúdo, obrigado por isso que vocês fizeram, né? Foi muito bom esse tempo que a gente teve junto, mas agora eu posso criar uma coisa melhor que vocês. Eu posso criar um influenciador para superar todos os outros influenciadores e acabar para sempre com a profissão de influenciador. Acho que eu posso estar viajando um pouco aqui, mas no geral, para tentar amarrar esse vídeo, as pessoas odiaram tanto esse anúncio do Google I.O. por causa exatamente do mesmo motivo que tem vaiado o pessoal que vai falar lá nas formaturas e diz, IA é o futuro. E nem o próprio Eric Schmidt também foi vaiado, né? O ex-CEO do Google disse assim, a IA é um foguete, se vocês não entrar no foguete, vocês vão ficar para trás. A gente está vivendo tempos de crise cada vez maiores. As pessoas buscam o seu sustento, gostariam de ter tempo livre para si, para passar com seus amigos, com a sua família. Muitas vezes se sentem desconectadas dessas pessoas porque passam tempo demais trabalhando. E a solução dessas plataformas é criar todas essas caixinhas e dizer, olha só que legal, agora se você precisa de uma dieta, você pode perguntar para mim. Se você precisa de uma resposta, você pergunta aqui para nossa plataforma. E isso nos deixa desconectados das pessoas, nos deixa dependentes dessas ferramentas que, ao invés de estarem solucionando os nossos problemas, parece mais vezes que estão criando uma necessidade para elas mesmas satisfazerem. E, enfim, tudo isso para continuar alimentando a maior tendência econômica, que é uma grande tendência especulativa, que é a questão da bolha da inteligência artificial lá. Se tivesse resolvendo nossos problemas, se fosse tão bom, eles não iam precisar ficar empurrando isso em todas as ferramentas e dizendo pra gente, isso é a melhor coisa de todas. Imagina só se você quiser 3 karaokês às 4 da manhã, pedindo 5 buffets e bebida liberada perto de você, sabe? Imagina se você estiver nessa situação, agora você tem uma ferramenta que pode fazer isso. Não precisava fazer todo esse tipo de propaganda se fosse uma coisa boa mesmo. E o mais irônico de tudo é que o melhor produto do Google, a coisa que mais chamava as pessoas para lá, talvez não o que dá mais dinheiro para eles, porque o que dá mais dinheiro eu imagino que é todo o esquema de propaganda em volta, mas o melhor produto deles está sendo destruído e está virando uma coisa, no máximo vai ser uma versão fubanga do que as pessoas já estão fazendo com ChatGPT, DeepSeek, essas outras coisas. O diferencial deles está virando essa coisa aí. Então, enfim, essas são as contradições, né, do capitalismo, essa é a merdificação, mas não quer dizer que o Google vai falir, que o Google vai deixar de existir, porque eles são grandes demais, eles estão em mercados demais, enfim, eles estão fazendo isso, mesmo que a gente esperneie, mesmo que a gente não gosta, eles estão vendo isso como uma coisa que vai funcionar para eles e que vai dar mais dinheiro, tá? Esse vídeo acabou ficando muito grande, né? Eu acabei divagando aqui. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa disso. Eu prometo que amanhã nós vamos trazer um vídeo mais engraçado e mais legal, porque nós somos o canal Tecnologia e Classe. Mas é isso aí, pessoal. E não pense que eu esqueci de você. Alexa, inscreva-se no canal Tecnologia e Classe, mande um pix para o Sr. Teclas e também siga a newsletter em tecnologiaclasse.com.br, caso, né, o nosso chefinho Google não goste que a gente tá todo dia falando mal dele. Beleza? Nós nos vemos na próxima.